O movimento começou de forma discreta, como quase tudo que envolve a China. Pequenas transações internacionais, contratos bilaterais com países parceiros, acordos comerciais que não chamavam a atenção da mídia ocidental. Mas bastou uma década de preparação silenciosa e estratégica para que o yuan digital emergisse com força. E agora, em uma virada histórica, que muitos analistas já estão chamando de o começo do fim da hegemonia do dólar, bilhões em yuan digital passaram a movimentar o comércio global. A investida da China contra o domínio do dólar não foi apenas uma manobra financeira. Foi um ataque calculado à arquitetura econômica construída pelos Estados Unidos ao longo do último século. Um ataque que não envolveu tanques, nem mísseis, mas sim blocos de código, contratos inteligentes, infraestrutura de dados e alianças silenciosas. O yuan digital, oficialmente chamado de ICNY, foi desenvolvido pelo Banco Popular da China com um propósito muito claro: eliminar a dependência do sistema financeiro ocidental, principalmente o dominado por bancos centrais, que operam sob influência direta de Washington. A plataforma foi testada por anos, em ambientes urbanos, em compras do dia a dia, em sistemas de transporte público, até se expandir para regiões industriais e finalmente ser integrada em sistemas de pagamento internacionais. Quando a China começou a oferecer a países parceiros a possibilidade de negociar diretamente em yuan, sem passar pelo dólar, muitos aceitaram. Rússia, Irã, Paquistão, Malásia, Turquia, Brasil, Argentina e outros entraram na lista. Era vantajoso. Menos taxas, liquidação instantânea, menos exposição ao risco cambial provocado por sanções ou instabilidades do dólar. E foi justamente essa promessa de liberdade financeira que transformou o yuan digital em arma geopolítica. Em apenas um trimestre, mais de 250 bilhões de dólares em contratos foram assinados em yuan digital. As primeiras transações envolveram petróleo, gás natural, metais raros, soja, chips semicondutores e veículos elétricos. E a estrutura por trás disso tudo era uma rede blockchain soberana, controlada pela China, que não depende de SWIFT, nem de VISA, nem de Mastercard. Nada de instituições ocidentais. Um sistema fechado, seguro e absolutamente chinês. E essa independência foi o maior golpe contra o dólar. Porque não se trata apenas de vender em outra moeda. Trata-se de quebrar o monopólio da liquidação global. O que antes precisava passar por Nova York ou Londres, agora é resolvido entre Pequim e o país parceiro em segundos, com autenticação descentralizada e contratos autoexecutáveis. Os Estados Unidos, inicialmente, minimizaram. Disseram que o dólar era forte demais para ser substituído, que o mundo confiava na moeda americana. Mas os números começaram a falar mais alto. Empresas globais começaram a aceitar o yuan digital em seus contratos internacionais. Plataformas de e-commerce passaram a listar preços em ICNY. E alguns bancos centrais começaram a aumentar suas reservas da moeda chinesa, incluindo na versão digital, como proteção contra uma possível crise do dólar. O que era impensável há poucos anos virou realidade. E com isso, veio a reação. Washington começou a pressionar países aliados a recusarem o uso do yuan digital. Tentou convencer o G7 a criar sanções financeiras contra empresas que transacionassem em ICNY. Mas o efeito foi o oposto. Diversos países do sul global viram isso como mais uma tentativa de imposição ocidental e se aproximaram ainda mais da China. O que estava em jogo não era apenas economia, era soberania. E o yuan digital se transformou no símbolo dessa nova ordem emergente. A China sabia que não poderia destruir o dólar de forma direta, mas podia enfraquecê-lo de dentro para fora, oferecendo aos parceiros uma alternativa funcional, eficiente e, acima de tudo, livre do controle dos Estados Unidos. E é isso que está acontecendo. A cada novo acordo assinado em yuan, uma pequena fissura se abre no império do dólar. E agora, com bilhões já circulando, essa fissura está virando rachadura. O sistema financeiro global sente. Os bancos centrais discutem em reuniões fechadas o que fazer. A pressão sobre o FED aumenta. O Tesouro Americano começa a revisar suas estratégias. E Wall Street observa com apreensão. Porque a realidade é inegável.
O yuan digital está funcionando e está se espalhando. A China criou hubs financeiros em cidades estratégicas como Xangai, Shenzhen, Hong Kong e Singapura. Também estabeleceu centros de compensação de ICN na África, na América Latina e no Oriente Médio, e esses centros estão se expandindo. A Belt and Road Initiative agora inclui cláusulas específicas de uso do yuan digital nos projetos. Isso significa que estradas, portos, ferrovias e redes de energia financiadas pela China em outros países passarão a operar com transações lastreadas em CNY. É a nova moeda da infraestrutura global. E para Pequim, isso é apenas o começo. Em uma declaração recente, o presidente Xi Jinping afirmou: a prosperidade não pode ser construída sobre a submissão. O comércio global precisa de equilíbrio, e o equilíbrio só virá com soberania monetária. Essa frase ecoou como um manifesto, e rapidamente se tornou um slogan entre os países que se sentem pressionados pelas sanções unilaterais dos Estados Unidos. O yuan digital virou símbolo de resistência. E também uma ferramenta eficaz. A tecnologia por trás dele permite rastreamento preciso, controle de fluxo, análise de risco em tempo real e contratos inteligentes que reduzem fraudes e erros humanos. Para muitos governos, essa combinação é irresistível. No Ocidente, por outro lado, os alertas aumentam. Relatórios confidenciais circulam entre analistas de segurança nacional alertando sobre a crescente influência da moeda digital chinesa. O receio não é apenas econômico, mas estratégico. Se a China controlar a rede de pagamentos digital global, poderá influenciar comportamentos, rastrear padrões de compra, antecipar decisões políticas de outros países e, em casos extremos, cortar o acesso de inimigos. Ou seja, o yuan digital é também uma arma cibernética. E o ataque ao dólar não é simbólico. É real, técnico, constante. Bilhões já foram movimentados. E as projeções indicam que, em menos de 5 anos, o ICN pode representar até 20% de todo o comércio global. Se isso acontecer, os Estados Unidos enfrentarão uma crise sem precedentes em sua capacidade de usar o dólar como instrumento de poder. A pergunta que circula agora entre diplomatas, investidores e líderes mundiais não é mais se o dólar perderá sua hegemonia. A pergunta é: quando? E a resposta parece estar sendo escrita silenciosamente, contrato após contrato. Em cada terminal onde o yuan digital aparece como opção de pagamento, o jogo virou. E a moeda do futuro talvez já não seja mais verde.